Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas. Mateus 13. Mateus capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 24. Você achou? Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe responde: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui porque, assim como discípulos, queremos nos alimentar dos teus ensinamentos. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, fala aos nossos corações. Se existem cortinas nos nossos olhos, que eles sejam retirados. Os tampões do ouvido caiam por terra, em nome de Jesus. E estamos investindo para sermos cidadãos do reino. Por isso, Pai, investe em nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Deixa eu voltar só um pouquinho para a gente não perder o fio da meada. Semana passada eu disse que a frase principal, imediatamente depois que Jesus ministra a primeira parábola, inédita, primeira vez que Jesus faz um discurso em forma de parábolas, ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também expliquei que não faz sentido numa linguagem literal, porque ele não estava falando de homens que ouvem e homens que são surdos. A mensagem era muito mais profunda, revelava segredos do reino. Então, é uma jogada de palavras. O mesmo verbo no hebraico chamado ei é traduzido como o mesmo ouvir e obedecer. E aí o que acontece? Ele oscila entre esses dois caminhos, essas duas naturezas. Então ele estava dizendo: quem tem ouvidos para obedecer, obedeça. Essa é a tradução. Quem tem ouvidos para obedecer? Eu estou ouvindo para me transformar. Eu estou ouvindo para mudar a mim mesmo. Eu estou ouvindo para crescer. Eu estou ouvindo para amadurecer. Eu estou ouvindo porque quero viver coisas novas. Tem alguém que quer? Então ele diz: se você tem ouvidos para obedecer, é hora de começar. Porque ele vai começar a falar. Ele vai começar a ministrar sobre nós de uma forma poderosa. Então, semana passada, nós falamos sobre a parábola do grão e da semente de mostarda, onde eu fiz uma comparação, para que você entenda. Existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. A gente olha e entende, tudo é eternidade, tudo é o que Deus vai fazer no pós, mas ele é dividido em duas conotações. O reino de Deus manifesta a característica de Deus, ou seja, a misericórdia, o poder de salvar, de resgatar, o galardão, né, que é
os dons que Ele reparte sobre a vida do homem. Então, toda vez que a Bíblia fala de reino de Deus, a prioridade no discurso é falar sobre salvos. Quem são os salvos? Quem são os salvos? Quem confessou, graças a Deus que somos nós, confessou com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador e creu. Irmão, você não precisa fazer nada para ser salvo. A Bíblia diz que você não precisa fazer nada para ser salvo. A salvação é o dom gratuito de Deus, vem pela graça. Você não merece, mas Ele te dá. No momento que você rejeita a adoração a outros deuses e entrega o seu coração para Jesus e diz: eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador, confessa com a boca, crê com o coração, você ganha o quê? Mas eu falei na linguagem figurativa quarta-feira. Você ganha o quê? O que você ganha no mundo espiritual? Uma caixinha. E o que tem dentro dessa caixinha? Quem estava aqui quarta-feira? Eu preguei para quem quarta-feira? Você ganha uma caixinha e essa caixinha tem uma chave. Porque você recebe a chave da casa do Pai. Vira para esse irmão que está do seu lado. Quando você aceita Jesus e você entra no reino de Deus, diga para ele: você não vai mais para o inferno. Então você tem chave. Você tem chave da casa do Pai. Você não vai parar em outro lugar. Amém ou não amém? Mas Jesus está ensinando parábolas sobre o reino dos céus. Então Ele não está falando de salvação. Ele não está falando da operação da graça, favor imerecido. A parte do reino dos céus é o movimento que o homem faz para se tornar um cidadão do reino. Ele vive padrões terrenos e ele precisa se condicionar a viver padrões celestes. Então, ele precisa começar a mudar a sua natureza. Como que a gente muda a nossa natureza terrestre? Vou falar assim para você alcançar. Carnal. Nos sacrificando, nos aperfeiçoando, mudando o comportamento, mudando pensamentos, deixando de fazer coisas que a gente fazia no passado, passando a executar um novo caráter, uma nova personalidade. Isso são mudanças que o reino dos céus estabelece sobre nós, para que a gente seja movido a essas transformações e nos torne verdadeiros cidadãos do reino. Qual que é a nossa diferença para quem recebeu só a chave do reino de Deus? O povo que recebe a chave do reino de Deus, eles são salvos, eles são filhos. E quem vai entrar no reino dos céus? Ele também é salvo, porque ele também recebeu uma caixinha, mas ele recebeu o que mais? Ele recebeu uma semente, e ele tem que vir buscar da mão do Senhor. Para fazer essa semente crescer, o reino crescer dentro dele, ele precisa se dar a oportunidade de mudar. Sabe por que você está aqui? Não é porque a bispa está pregando, não. É porque Deus quer fazer você se tornar um cidadão do reino. Deus quer mudar a história da sua vida positivamente. Não é ganhar carro, apartamento e ficar com o bolso cheio de dinheiro, não. É você se tornar mais parecido com quem Ele deseja, da forma com que Ele opera. À medida que você busca transformação e sacrifício, o Jeová Jireh se manifesta. Não é isso que a gente aprendeu? Então, quando você age na transformação e na mudança, Deus opera sobre a sua vida. Eu quero que você preste atenção em mim aqui. Para você não perder nada. Então deu para entender? Diga amém. Então vamos começar a segunda parábola. Outra parábola lhes propôs o reino dos... Irmão, eu vou bater nisso até o último dia. Que se eu encontrar com você lá na porta e perguntar para você qual que é a diferença do reino de Deus para o reino dos céus, e você gaguejar, eu vou pendurar você do seu cabelo com prego na parede, para todo mundo ver que você tem ouvidos e não ouve. Por que é tão importante você saber disso? Porque eu só tomo posse daquilo que eu conheço. Eu só tomo posse daquilo que eu tenho conhecimento, autoridade, no momento que eu sei que eu tenho direitos,
No momento que eu sei que eu me transformando, me permitindo mudar, eu posso chegar a lugares maiores, eu entendo o caminho que eu vou trilhar. Ninguém vai me tirar desse propósito. Então ele começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Esse texto tem alguns personagens. O primeiro personagem que ele narra, um homem. Ele diz, um homem que semeou boa semente no seu... Então diga assim, o homem era dono do campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No versículo 25 tem outros personagens. O inimigo do homem que semeia e que é dono do campo. Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? 27. Terceiro grupo de personagens, servos do dono da casa. 28. Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Quarto personagem, os ceifeiros. Observa que quando você lê uma parábola, você precisa entender, fazer igual a gente faz na escola de pregadores, né? Quem, quando, onde, por quê e para quê? Para que a gente consiga entender o que ele está dizendo. Então, a primeira pergunta é quem? Quem são os personagens dessa parábola? Primeiro ele fala de um homem que saiu para semear sementes boas. E o campo era seu. Quem era esse homem? Não, quem era esse homem? Jesus, o dono do campo. Você não tem nada, irmão. Você não é dono de nada. Jesus é dono da terra. Toda a terra está sujeita ao seu poder e à sua autoridade. As sementes da mão do homem vão semear o trigo sobre a terra. Aí sim, cabe a interpretação de que nós somos essas sementes na mão de Jesus, aonde ele vai plantar no campo para que nos tornemos uma espécie específica. Você não cresce rosinha, você não cresce melancia, você não cresce banana, você não cresce oliveira, você cresce trigo. E tem um significado para isso. Quando ele coloca você como trigo, ele sabe o que ele quer dizer. Ele precisa ser interpretado de uma forma diferenciada. Então diga comigo, primeiro personagem, o homem, diga Jesus. Segundo personagem, os 25, os homens dormiram, veio o inimigo dele. Quem é o inimigo de Jesus? Quem é o inimigo de Jesus? O diabo. O diabo veio e semeou o joio no campo que não era dele. 26. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. 27, então vindo os servos do dono da casa. Quem são os servos do dono da casa? Quem é que Deus criou para servi-lo? Não. Eu vou embora. Os anjos. Os anjos foram criados para servir a Deus. Você foi criado para ser filho. Você foi criado para ter a mesma identidade, o mesmo compromisso, a responsabilidade. Os anjos nunca terão o que você tem. Os anjos são os servos de Jesus. E aí ele está dizendo para nós, os servos
da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu. Quem respondeu? Preste atenção. Quem respondeu? Jesus, o homem, o dono do campo. O inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então vamos entender. Ele fala de 4 personagens: o homem, o inimigo do homem, os servos do homem e os ceifeiros. O homem, Jesus. Os inimigos do homem, o diabo. Servos do homem, os anjos, os ceifeiros. Anjos também, só que não os daqui, os de lá de cima. O que vão estar, a Bíblia vai dizer para nós, no tempo, no momento do tribunal, na hora do julgamento final. Os ceifeiros são os anjos destinados a dar destino. Você vem para cá e você vai para lá. Os ceifeiros de Deus são os anjos do final, dos últimos tempos. Então ele tem 4 personagens e ele faz 2 comparações com as plantas. Ele diz que o homem semeia uma semente e essa semente vira trigo. E o inimigo planta joio. Tem a foto aí? Diga: eu sou trigo. E quem é o joio? Jesus vem com a semente, você, na mão dele. A semente era boa. Essa semente que está na mão de Jesus já conquistou o reino de Deus. Já entregou seu coração para Jesus. Já confessou com a boca e creu com o coração que Jesus é o Senhor. Semente boa, reino de Deus, está na mão dele. Aí ele vai e planta, porque como na parábola passada, você precisa desenvolver, você precisa, ninguém nasce maduro, a única pessoa que nasceu adulto foi Adão, tanto no físico quanto no espiritual. A gente precisa desenvolver, conquistar, vencer limites. Então ele te planta, para você desenvolver, para você crescer. E aí no intervalo onde os homens estão dormindo, ou seja, existe uma displicência, uma falta de atenção. Eu não quero entrar nesse mérito, isso é outro negócio. O diabo vem e planta outra semente nessa terra. O joio. Então deixa eu falar um pouco dessa diferença para você entender por que você é trigo e por que o inimigo plantou o joio. Quais são as principais diferenças entre o trigo e o joio? A maior diferença a gente enxerga na maturidade. Quando eles chegam na maturidade, o trigo se enverga. O joio continua ereto, com a cabeça levantada. O que isso significa, pastor? Os cidadãos do reino entendem que quanto mais maduros eles são, mais humildes eles precisam ser. Quanto mais entendimento, quanto mais sabedoria, quanto mais mudança, quanto mais quebrantamento, quanto mais transformação, mais humilde ele é. E o joio, pastora? O joio é soberbo. O joio diz assim: eu não preciso mudar em nada, não tenho nada para me acrescentar. Está tudo muito perfeito, muito bom. Tem certeza que não tem nada na sua vida que você precisa mudar? Não tem nada na minha vida que eu preciso mudar. Se o joio é plantado pelo Senhor, se o trigo é plantado pelo Senhor e o joio é plantado pelo inimigo, a gente tende a achar que o joio, é o que eu vou dizer, a gente tende a achar que o joio é gente que não quer Deus. A gente tende a achar que o joio é gente que vai servir outros deuses, que não tem parte com Cristo. A notícia boa que eu tenho para dar para você é que nós não estamos discutindo o reino de Deus. Nós estamos discutindo o reino dos... Para discutir reino do céu, todo mundo aqui aceitou Jesus.
Você pegou? Nós não estamos falando de reino de Deus. Se tivesse falando de reino de Deus, eu ia dizer, esse é salvo, esse tem que converter. Mas a parábola fala sobre o reino. Então não é sobre salvação, não é sobre a graça, é sobre decisão de mudança. É compromisso de ser nova criatura. Os dois ganharam caixinha com chave. Mas esse aqui, que foi plantado pela mão do Senhor, entende que precisa mudar todos os dias. Que tem sempre alguém que sabe mais do que ele. Que tem sempre alguém que tem algo para ensinar. Não se importa de sentar para ouvir. Não se importa de sentar para desenvolver e crescer ainda mais. Esse aqui é crente soberbo. Esse aqui é crente que tem o rei na barriga. É salvo, ele não vai para o inferno não. Ele tem chave igual a você. A diferença é que um quer o reino, o outro não. Um foi plantado pelo inimigo para atrapalhar você. Um foi plantado pelo inimigo para roubar as tuas energias, a tua força, a tua estabilidade. Por quê, pastora? Foram plantados no mesmo terreno. O mesmo terreno que é alimentado por Deus. Com água, com subnutrientes. Esse desfruta. E essa praga também. Está no mesmo terreno, no mesmo solo. Ele ocupa espaço, que esse é espaçoso, do que era para ser só desse. Você está me alcançando? Diga amém. E aí a gente começa a lidar com duas condições de gente salva. Porque gente que não é salva, a gente não discute, a gente sai em nome de Jesus. A gente declara, o sangue de Jesus tem poder, manifesta agora, 1, 2, 3, pum. Mas com gente que salva, como é que a gente consegue resolver essa bagaceira? Gente que é crente igual a você. Gente que recebeu chave igual a você. Como é que a gente resolve? Quando os anjos bateram os olhos, viram essas duas criaturas, os anjos falaram, Senhor, como é que o joio está lá, se o Senhor não plantou? Aí Deus diz, Jesus diz, o inimigo plantou. Aí os anjos, os servos de Deus, dizem assim, então nós vamos lá arrancar. Porque a gente quer andar com gente que é crente, cidadão do reino. A gente tem prazer de andar com gente que gosta de crescer e mudar para parecer com Deus. Vamos arrancar essa praga. Aí Jesus disse assim, não pode não. Porque eles estão crescendo no mesmo terreno. E na hora que você for arrancar o joio, você pode arrancar o trigo também. E aí, você tira a praga, mas a gente perde um dos nossos. E eu preciso dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, a igreja está perdendo os nossos por causa de joios. Os nossos estão com depressão, os nossos estão ficando abatidos, os nossos estão perdendo a fé, os nossos estão desmotivados, os nossos não querem mais o culto. Por quê? Porque estão olhando o joio. Ao invés de enxergarem quem eles são em Deus, eles estão olhando para o joio. E estão dizendo, como é que aquele cara crente faz isso? Como é que aquele cara crente toma essa decisão? Que cara safado, esse cara não merece nada, eu não quero mais saber de igreja, porque esse cara está lá. E eu vim aqui para dizer para você, você tem duas escolhas. Ou você precisa entender que nós vamos viver e conviver com o joio até o tribunal final. Ou você, que foi a semente cuidada, plantada pelo Senhor, vai morrer e não vai viver aquilo que Deus tem. Outra grande característica entre os dois, esse aqui sai rapidinho da terra. Se você chegar, botar a mão no trigo e puxar, ele solta rápido. O joio não. O joio é agarrado. Quer conhecer crente
que não é cidadão do reino, ele é agarrado às coisas dessa terra. Ele fica agarrado ao que ele tem, ele fica agarrado ao que ele possui, ele não gosta de dividir, ele não gosta de compartilhar, ele mendiga migalhinha que cai do chão, joio! Porque cidadão do reino já aprendeu que é melhor dar, é melhor dar. O cidadão do reino já entendeu que ele está aqui, mas ele não é daqui. Ele pode até ter uma casa boa, ele pode até ter um carro bom, mas isso não é onde está o seu coração. O coração dele está na eternidade. Qual que é a outra diferença, pastora? O trigo, cheio de sementes, e cada gominho desse tem 7 cascas. Para frutificar, ele rompe as 7 cascas, para a semente poder sair daqui, cair na terra e começar o processo todo de novo. O que significa isso, pastora? A gente precisa tirar as nossas capas para frutificar. As nossas capas escondem as nossas sementes. E romper casca é romper com a mentira. É romper com coisas que escondem quem você é na verdade. E toda vez que ele faz um esforço para romper uma casca, ele está dizendo: eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão dessas coisas, porque eu quero crescer, frutificar e multiplicar. Eu estou me rasgando, eu estou me abrindo, eu estou me entregando para viver o que Deus tem de melhor. Você está aí? Pergunta para mim: e o joio? O joio não tem semente. Ele não faz sacrifícios para frutificar ou para multiplicar, porque ele não se dá o trabalho de produzir o que é necessário para crescer. Os crentes, joio, um bando de crente que fica sentado, se alimenta e não compartilha. Porque, irmão, para compartilhar a palavra de Deus, você tem que romper casca. Você tem que romper casca da timidez, você tem que romper casca do teu passado, de quem você era lá atrás, porque ninguém vai ouvir a pregação, a semente que você tem para lançar, se ele não observar que você está sem casca. E o joio faz o quê? Nada. Ele prega? Não. Ele ajuda? Não. Ele produz vida? Não. Ele faz o quê? Encher o saco. Perturbar a vida de crente de verdade. O joio não ganha uma alma para Jesus, mas está de olho na liderança desse cara aqui, ó. Para julgar esse cara aqui, ó. Mas ele podia produzir muito mais, ele podia fazer muito mais, ele podia fazer isso e aquilo. Aí você pergunta: e você, cara de pau? Ele diz: não cabe a mim. O joio sempre tira a responsabilidade dele e transpõe a responsabilidade para o outro. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você conhece algum joio? Não diz nome não, para não ficar feio. Quando eu pego essa semente e amasso ela, porque não pense você que a gente vai escolher o reino dos céus e a gente não vai ser trabalhado em Deus. Para quebrar o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, ele tem que amassar a semente. Ele tem que triturar a semente. Mas essa semente aqui, quando é triturada, ela vira o quê? O trigo triturado vira o quê? Farinha. Vira alimento. Vira comida para outras pessoas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando você decide pelo reino dos céus, quando você decide ser cidadão do reino, você se permite ser amassado, para a gente se alimentar do teu testemunho, para as pessoas se alimentarem da vida que você está levando em Deus. E esse cara aqui, quando esse cara aqui é amassado, o que ele vira? Veneno. Tenta pressionar um crente joio para você ver. Você tem que mudar, rapaz. Você não vai a lugar nenhum dessa forma. Você é arrogante. Você é pedante. Você não sei o quê.
Aí o jogo vira contra você. Porque você está amassando ele, ele vai expor o quê? Veneno. É você que não presta, é sua casa que não presta, é você que não faz isso, é você que não faz aquilo, porque esse testemunho aqui só serve para gerar veneno. Então vamos recapitular o que Jesus está dizendo. Um homem com uma semente boa na sua mão, plantou uma semente num campo, no seu campo. Jesus escolheu a mim e a você, para ter uma vida transformada. O reino dos céus é comparado a... Ele está trazendo semelhança, aparência. Eu plantei você para você crescer, porque eu sei que ninguém muda do dia para o outro. Você vai acordar amanhã com uma decisão. Hoje eu não vou responder mais, não vou xingar mais, que eu sou bocuda, eu gosto de xingar. Não vou mais xingar. Estou falando de mim não, está amarrado. Estou dando um exemplo. E aí, amanhã você cresce um pouquinho, quando você diz, não xinguei não. Porque você está condicionando a sua vida à personalidade de um cidadão do reino. Você começa a se permitir mudanças pequenas, que talvez o homem não enxergue, mas quem te plantou está vendo que você já saiu da terra. Está vendo que a cabecinha já está saindo assim, ó, da terra. E que breve vai chegar a estatura de maturidade, onde ele vai operar com você de forma mais profunda. Mas a Bíblia diz que o inimigo veio sorrateiramente, quando os homens dormiam. Isso está falando da displicência da igreja, da displicência do cuidado, a falta de ensinamento correto. Gente que veste uma camisa escrita Jesus e acha que converteu, que acha que é crente, porque agora é moda ser crente. E esses camaradas foram plantados pelo diabo, porque o diabo sabe onde está o coração deles. O coração deles está em mamon, o coração deles está nas coisas dessa terra, o coração deles está preso em vaidades, em soberba, em orgulho. Eles não querem transformação, eles não querem ir para o inferno. É por isso que o joio enche a cara, é por isso que o joio vai para a balada, é por isso que o joio não se preocupa de assistir pornografia, é por isso que o joio não tem problema de mexer com criancinha, porque na cabeça dele, ele é salvo em Cristo Jesus. O problema é que você não nasceu para ser joio. Você é a semente daquele que te plantou para ser trigo. E os anjos ficam olhando, enxergam o joio no nosso meio e ficam doidos. Não era para ser assim, Jesus. Era para a gente ter um grupo de pessoas que te adoram, que te louvam, que te servem e que desejam mudança. Coração quebrantado, respeitoso, um coração temente, decidido a mudar, porque entende que vive uma natureza carnal, que quer estabelecer mudanças e padrões maiores. Os anjos ficam olhando e dizem, e esse joio que está lá, infernizando a vida dele? O joio é a pedra do teu tropeço. O joio é o foco que te tira de Deus. Porque você nasceu trigo para olhar para o homem que te plantou, não para tomar conta da vida do joio. O problema é que você deixou de fazer muita coisa. E o joio continua fazendo tudo o que você faz, que você não faz mais. E aí vem uma revolta. Você diz assim, por que eu passo por luta e não cai um raio desgraçado na cabeça desse joio? Podia tremer a terra aqui só onde está a casa dele, para ele parar de perturbar o juízo. Você fica indignado porque você está lutando para mudar, você está crescendo, você já mudou fala, já mudou roupa, você já mudou o ambiente, você já mudou as amizades, você já mudou o teu entendimento, porque agora você tem conhecimento. E o Zé Prego do joio não lê Bíblia, não faz nada, e de vez em quando chega na igreja e diz, foi promovido no trabalho. Aí você olha para ele e diz assim, cão. Que o meu lá, o meu chefe, minha filha,
é o cão chupando manga. E eu entro orando e saio orando, para Deus amansar o bicho. E o Zé Mané é promovido. O Zé Mané canta marra de que eu troquei de carro. E você na luta do BRT. Os anjos ficam doidos. Os anjos ficam dizendo para Deus, deixa eu arrancar, deixa eu tocar e ceifar, porque não era para andar junto, não era para estar misturado, era para o povo de Deus ser um só, crescer unânime, todo mundo na mesma visão, todo mundo no mesmo esforço, todo mundo no mesmo sacrifício. Aí Jesus diz assim, não pode, porque se você arrancar o joio, você pode arrancar sem querer o trigo. O que ele está querendo dizer? Porque às vezes acontecem situações com o joio e você se escandaliza. Moralmente você fica abalado. E aí quem deixa de receber os nutrientes da terra é você. Porque era para ter arrancado só o joio, mas o trigo foi arrancado junto. Quantos de vocês perderam parentes, amigos, que estavam aqui nessas cadeiras? Ou dentro da sua casa, da sua família, servindo a Jesus, mas que viram coisas, ouviram coisas, se aborreceram com a igreja, ou com qualquer outro joio na história da vida deles, e hoje eles estão sentados, prostrados, em casa, sem viver o que Deus tem para eles, porque de uma forma ou de outra, o joio acabou sendo, o trigo acabou sendo tocado, quando o joio faz bobagem. Eu anotei algumas coisas aqui, que sirva de alerta para você. Eu tinha essa ingenuidade de achar que a partir do momento que a pessoa entregou a vida para Jesus, que ela se tornou irmão igual a mim, que ela se tornou crente igual a mim, que ele está transformado em Deus, e que ele mudou. Nem tudo que aparece Você só vai saber verdadeiramente o caráter de uma pessoa nas situações mais difíceis. É quando a situação virar ao avesso, e ao invés dele te encarar com o nariz empinado, ele se abaixar, pedir perdão, reconhecer o erro, pedir ajuda. A gente só vai reconhecer a diferença quando a gente for amassado. É quando a gente for colocado em circunstâncias onde Deus vai pedir coisas para nós. E vai dizer, eu estou te amassando, porque chegou a hora de você virar alimento, virar testemunho, de você conduzir coisas a outras pessoas. E aí você vai descobrir o joio, porque o joio não quer compromisso. O joio não quer responsabilidade. O joio não se expõe. O joio gosta de expor os outros. Porque ele sempre tira a resposta dele, o compromisso dele da reta. Ele deixa o trigo se expor. Então aprenda em nome de Jesus. Não quero que você seja um crente desconfiado. Eu quero que você tenha temor no Senhor. Porque quando você tem temor no Senhor, o Senhor te revela até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Você entendeu? Diga amém. E a última coisa que eu quero dizer para você nessa noite é: cuidado com o teu senso de justiça. É por isso que eu estou aqui hoje. Nós, sementes da mão de Deus, estamos sofrendo porque somos homens e mulheres que têm um senso de justiça altíssimo. Eu não aceito ver o fulano cheio de erros fazendo isso. Eu não aceito enxergar o fulano fazendo isso ou aquilo, vivendo isso ou aquilo, experimentando isso ou aquilo. Você está desfocando a atenção que era para estar olhando para você, para os nutrientes que você está recebendo, para a unção que Deus está derramando, para o propósito que Deus está fazendo, para olhar a vida do joio.
E quando você olha a vida do joio, você perde tempo de crescer. A igreja está doente porque o diabo está plantando joio na igreja. O diabo está semeando joio na igreja para quê? Para que você olhe para o joio e esqueça de onde você veio e para onde você vai. Eu tenho uma frase que eu digo, e fui muito contestada muitas vezes, para as pessoas não entenderem a narrativa. Eu sempre disse brincando assim: vou começar, você termina. Cada um com seus problemas. Isso não significa que eu sou egoísta. Isso não significa que eu não me preocupo com as suas dores, que eu não vou orar por você. Mas eu estou dizendo que eu preciso discernir que eu, como trigo, não posso segurar rojão de joio. Eu, como trigo, não posso parar minha vida, meu casamento, a minha casa, para passar a mão em joio, porque o joio não vai mudar. A raiz do joio não se converte em trigo, ele é joio. Ele é crente, ele é salvo, mas ele não quer o reino, ele não quer o sacrifício, ele quer o pagodinho, tique, 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 tique. Ele quer a bagunça, ele quer a sexta-feira à noite, ele não quer compromisso, ele não quer jejum, ele não quer oração. E aí você deixa de fazer coisas que são convenientes para você, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para ficar, vai que ele muda. Não, irmão, a decisão está dentro dele. Nós não estamos falando de gente que não tem Jesus, não. Procura gente que não confessa Jesus, ensina eles a entregar a vida para Cristo. Se preocupa com o gentio, com o ímpio que está lá fora, que precisa ter luz para entender o caminho, que está perdido nas trevas, na escuridão. Agora, crente que é joio, deixa que os anjos vão dar conta dele. Na hora do grande tribunal, a Bíblia diz que os ceifeiros vão descer e vão juntar os joios como um só feixe. Para quê? O que está escrito aí na Bíblia? Lê aí. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo de colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para que seja queimado. Mas o trigo, recolhei-o em meu. Eles vão ficar juntinhos, um do lado do outro, para ser consumido. Não é para ir para o inferno. Ou seja, nenhuma das suas obras, nada que eles fizeram na terra, vai prestar de nada, vai somar com nada. Mas os que decidiram ser cidadãos do reino, que estão pagando o preço para mudar de vida, trabalhando o seu caráter, a sua personalidade, entendendo de humildade, entendendo como é se posicionar como crente, ele diz: reúne eles e leva para o meu celeiro, leva para o lugar onde eu vou cuidar, onde eles serão separados para mim. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Jesus estava ensinando aqueles discípulos que eles precisavam investir em converter quem não conhecia o Cristo. Mas em crente religioso que não quer mudar, entrega ele na mão de Deus. Libera o teu senso de justiça. Para de perseguir joio, irmão, você não vai levar nada. Jesus já disse, não vai tirar ele vai viver com você aqui até o último dia. E ele está aqui na igreja, ele está dentro da sua casa, da sua família, está na sua escola, está no seu trabalho. Ele é crente em Cristo Jesus, mas ele não quer o reino para ele. Ele quer viver o mundo. Ele quer experimentar o que o mundo pode proporcionar para ele. E aí você fica se esgotando, de brigar revoltado. Chega a época de Rock in Rio, então meu telefone bomba. Que os crentes acham os outros crentes no Rock in Rio e mandam para mim. Aqui, pastora, crente no Rock in Rio. Agora você já sabe que eu vou responder para você o quê? Não, tá bom. Mas qual é o seu entendimento sobre ele? Ele é o quê? Não discute com o joio. Não perca tempo com o joio. O trigo entende que ele precisa se dobrar. O trigo entende que ele precisa de quebrantamento. O trigo entende que ele precisa ceder
para crescer e desenvolver. Para de ser caçador de joio. Para de ser apontador de joio. Você acha que eu não sei quem é? Joio tem cheiro. Quem tem ouvidos ouça. O joio tem cheiro do mundo. Você sente o cheiro dele? Irmã, deixa o joio na mão de Deus. Deixa o joio na mão de Deus. Você é? O que você é? O que você é? Então se preocupa com você. Se todo joio se preocupasse com ele mesmo, a gente estava perdendo tempo com... Se todo trigo se preocupasse com ele mesmo, a gente estava perdendo tempo com o joio. Ah, porque o joio fez, viu lá o joio caiu. Ah, viu lá o joio está na bagaceira. Ah, viu lá o joio... Deixa o joio para lá, desgraça. Tu não é joio, tu é trigo. Toma conta das tuas espigas, rompe as tuas cascas, deixa as tuas sementes caírem na terra, produz o fruto que Deus chamou você para produzir. Para de olhar para o joio. Crente maduro já entendeu, eu sou trigo. Viu lá a fofoca? Isso é coisa de joio. Joio é fofoqueiro, trigo quer saber da vida dele. O que eu vou fazer para investir em mim? O que eu preciso fazer para mudar? Onde eu preciso tocar para eu crescer espiritualmente, para eu evoluir espiritualmente? Cidadão do reino se preocupa nele. Isso não é egoísmo. Isso é entendimento para não perder tempo. A igreja do Senhor Jesus está perdendo tempo com gente que não vai mudar. A gente já falou, eu já preguei um tempo atrás sobre a parábola das virgens. E depois você assiste, que eu não vou repetir na campanha. Mas a estatística da parábola é muito forte. Porque a noiva subiu. A noiva é cidadã dos céus. Ela ama o Cristo. Ela ama Jesus. Ela deu a vida dela por Ele, para se aperfeiçoar, para ser branca, ter vestes brancas, para não ter um amassadinho, uma sujeira. Ela está se purificando, ela está se afastando do pecado, ela está conduzindo uma vida reta diante de Deus. A noiva sobe. E quem que fica com as lamparinas? Virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? 10 virgens. 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. Sabe o que significa para mim e para você? O peso para você entender dos crentes que servem o reino de Deus, aceitaram o Cristo. Que as daminhas gostavam do noivo. Elas puxavam o saco da noiva, mas elas gostavam dele, tinham simpatia por ele. Mas aqui não estavam prontas como as noivas. A noiva subiu. As 10 ficaram. 5 nécias, 5 prudentes. Porcentagem de 50-50. Depois que a noiva subir, você vai ver os crentes que não têm o reino do céu pagando preço aqui na terra. Vai ter os que no último minuto vai conseguir um azeitezinho para entrar no final da porta fechando. Mas as outros 50% não estavam nem aí. Não estavam preocupados com a volta, não estavam preocupados com a necessidade, não estavam preocupados com o que ela tinha que fazer ou deixar de fazer. Para de se preocupar com o joio. Posso garantir para você que se você desviou uma vez na vida, você desviou por causa de joio. Você desviou por causa de gente que você achava que era crente e te feriu, te magoou. Fez bagunça, pegou dinheiro, não te pagou. Estou falando alguma bobagem? E você ficou cheio de mágoa, de ressentimento. Como pode o crente? Joio! Sai fora dele. E aprende. Se é para andar, anda com trigo. Anda com gente que manifesta sinal do reino dos céus. Gente que se humilha, gente que se permite ser tratado, gente que vira alimento, que o seu testemunho vira alimento para outros. Você entendeu? Diga amém. Fique de pé no seu lugar.
Eu quero te libertar nessa noite. Através dessa parábola, eu quero tirar um peso dos seus ombros. Um peso chamado justiça própria. O trigo que é trigo, ele precisa entender e aprender a depender da justiça de Deus. Você não vai revidar? Não. Por quê? Porque eu sou trigo. O trigo é esmagado. Falem o que tiver que falar dele. Ele é esmagado, mas vai virar alimento para muitos. O joio não. O joio não se arrepende. O joio vai arrebentar com você, com a tua casa, com a tua família, e ele não vai voltar para te pedir perdão. Ele é joio. E sabe o que está impedindo você de crescer no reino dos céus? A tua justiça própria. E você fica assim, não é justo, Deus, não é justo. Por que eu vivo isso? E os outros que estão lá, no ensaio técnico do carnaval da apoteose, crente, estão lá com um biquininho pequenininho, o seio de fora, com a bunda de fora, e diz, o desfile vai ser ótimo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Oi! O João devia ter vergonha de falar o nome de Cristo. Porque ele não é testemunho de nada, ele não serve para nada. Mas você fica remoendo isso, remoendo isso. E Deus me chamou aqui essa noite para dizer para você, eu quero quebrar cadeias hoje. Eu quero revogar dos teus ombros o peso da tua justiça própria. Eu tenho olhos que tudo vê, eu tenho ouvidos que tudo ouve, na hora certa, cada um vai dar conta diante de mim. Não vai passar dessa terra. Não tem outra vida, não tem outra experiência, não tem outra oportunidade. Todo mundo vai pagar. E eu preciso que você jogue, derrame essa tua justiça própria. Hoje não dá. Para quê, pastora? Para você começar a olhar para você. Viu lá o pastor fazendo isso? Viu lá o escândalo da igreja? Viu lá, irmão? Trigo está olhando para si. Paulo dizia, eu estou olhando para o alto e seguindo o autor e consumador da minha vida. Não é para se desviar para a direita nem para a esquerda. Os dias são maus, os tempos são de perdição. Não olha para cá, olha para você. Se você é trigo, Deus fala contigo. Você precisa mudar, filha. Essa forma que você age, o jeito que você reage, deixa o papai te ajudar a mudar. Se você é trigo, homem, ele fala com você. Não é vergonha se quebrantar, não é vergonha de pedir perdão, vergonha é manter as cascas. Vergonha é não se permitir romper cascas para multiplicar e crescer. Eu estou aqui para te ajudar a crescer, trigo, porque fui eu que te semeei. Fui eu que te plantei para crescer no meu reino. Eu quero que você desfrute de todas as mudanças e transformações. Porque com isso é instaurado o meu galardão, o meu poder sobre você. Mas o teu senso de justiça tem te impedido. Hoje só estamos nós aqui. Esquece o irmão que está do seu lado. Hoje esse momento é para você, irmãos. Joio. Que precisa se libertar desse senso de justiça que te prende há tanto tempo. Você foi ferido, joio. Você foi ferido, trigo. Joio te feriu, mas quem vai cuidar do joio é o Senhor.